Olá, misteriosos! Tudo bem? Eu sou a Cláudia Gomes, do canal Cesta de Mistérios. Toda semana estarei aqui narrando para vocês casos reais, misteriosos e intrigantes. Hoje vamos falar sobre um caso muito curioso, impactante e brutal, que aconteceu em 1º de julho de 2018 em uma pequena vila chamada Burari, localizada em Nova Delhi, capital da Índia. Tudo aconteceu em uma casa de 2 andares. A primeira, em uma pequena viela onde as casas se alinham, onde moravam todos os membros de uma típica família indiana chamada Shundawat. Era composta inicialmente pelo Sr. Bhopal, a Sra. Narayan e seus 3 filhos, que viviam em uma zona rural da cidade de Torrana, até se mudarem para Delhi no comecinho dos anos 90, com um filho mais novo chamado Lalit. Em Delhi, eles tinham um pequeno comércio de alimentos no andar de baixo do sobrado, há pelo menos 20 anos, e eram membros ativos da comunidade. Com o passar do tempo, a família foi aumentando. Lalit se casou com Tina e tiveram um filho, Shivan. A filha mais velha, chamada Pratibha, ficou viúva e veio morar com os pais, trazendo a filha Priyanka. Outro filho do casal, Brayanesh, também passou a morar com eles, junto com a esposa Savita e os 3 filhos, as meninas Manika e Nitu e o menino Dhruv. Eles eram muito queridos pelos vizinhos. Os homens costumavam ir às celebrações religiosas toda semana. Narayan, Savita e Tina eram donas de casa capazes, gostavam muito de cozinhar e eram muito atenciosas com todos. Os netos eram descritos como muito inteligentes, principalmente a jovem Nitu, que na época estava fazendo mestrado em comércio na universidade local. Porém, em 2006 tudo mudou, depois que o patriarca Bhopal morreu. A morte mexeu bastante com toda a família, porém foi Lalit quem mais sentiu. Ele, que já era reservado, se tornou muito mais introvertido e ficou meses completamente mudo. Um religioso foi chamado para uma oração indiana, que aconteceria por 10 dias na casa. Em um desses 10 dias, quando a família estava envolvida nas orações, Lalit começou a cantar de repente. A família ficou absolutamente chocada e encantada. A voz de Lalit havia voltado e todos disseram: "Papai voltou", pois acreditavam que o espírito de seu pai havia voltado por meio de seu filho. A partir daí, a família mergulhou ainda mais em sua devoção, entregando-se à oração e à veneração. Todas as noites, por volta das 21 horas, eles se sentavam juntos e oravam por 15 a 30 minutos. Os jovens tentavam convidar seus vizinhos para orar também, dizendo a eles: "É hora do avô vir". Depois que a voz de Lalit voltou, a família adotou diferentes mudanças no estilo de vida para alcançar a prosperidade. A tragédia foi descoberta na manhã do dia 2 de julho, quando um vizinho foi ao pequeno comércio da família e notou que eles ainda não tinham aberto e resolveu bater na porta. Ao perceber que a porta estava aberta, ele entrou no local e subiu as escadas, quando se deparou com uma cena terrível. Haviam 10 corpos enforcados, pendurados em uma grade de metal abaixo de uma claraboia que ficava no teto. Eles estavam em uma formação circular, com as mãos amarradas, vendas nos olhos e boca amordaçada. Narayan, a matriarca, estava morta no chão do quarto ao lado, estrangulada com uma corda amarrada na maçaneta de um armário.
Tommy, o cachorro de estimação da família, foi o único sobrevivente da casa. Ele estava acorrentado no telhado, sofrendo de febre alta, além de mostrar sinais de agitação e ansiedade quando a polícia chegou. Porém, morreu de ataque cardíaco poucos dias depois em um abrigo para animais. O vizinho que encontrou os corpos ficou totalmente apavorado com o que viu. Saiu correndo da casa e começou a avisar aos outros vizinhos que a família tinha sido assassinada. A notícia das mortes se espalhou muito rápido. Em questão de minutos, uma multidão começou a se juntar na porta da casa, incluindo policiais, vizinhos, repórteres, curiosos e outros familiares que queriam saber o que tinha acontecido. Antes do meio-dia, o caso já estava sendo conhecido nacionalmente. No meio da confusão, alguém conseguiu passar a barreira policial, entrar na casa e filmar os corpos. O vídeo começou a se espalhar nos grupos de WhatsApp, que é tão popular na Índia quanto no Brasil, e chegou a ser exibido em jornais sensacionalistas. A primeira hipótese foi a de que a família foi assassinada. Porém, câmeras de segurança de casas vizinhas não mostravam ninguém estranho entrando ou saindo da casa, apenas os membros da família. Por volta das 22 horas, uma filmagem externa mostrou Savita e sua filha Nitu trazendo 5 banquinhos. E mais tarde, Dhruv e Shivan são vistos entrando na casa com vários fios elétricos. Os 2 itens foram usados no enforcamento. Nesse ponto, a teoria dos assassinatos estava enfraquecida. Apesar de estarem amarrados e vendados, não havia sinal de luta ou roubo. Além disso, eles estimaram que seriam necessárias 2 ou 3 pessoas para que cada um pudesse ser colocado naquela posição, mas não foi encontrada nenhuma digital, pegada ou vestígio que não pertencesse a eles. A disposição dos corpos em formato circular e uma pira usada em rituais, que ainda estava quente, começaram a dar um ar ritualístico para as mortes. O número 11 começou a circundar em volta do caso. A polícia encontrou 11 diários que relatavam os últimos 11 anos de vida da família. No total, 11 pessoas morreram. Haviam 11 hastes de metal em uma porta recém-instalada. E em uma parede sem janelas, tinham 11 tubos que davam para o lado de fora e que não tinham nenhuma ligação com hidráulica ou fiação. 7 desses tubos eram estreitos e curvados para baixo, enquanto os outros 4 eram largos e retos. E coincidentemente, entre os mortos estavam 7 mulheres e 4 homens. Além disso, foi notado que o posicionamento dos tubos era semelhante ao posicionamento de cada um dos membros da família durante o ritual. E um tubo foi colocado longe dos demais, significando a mãe que estava em um quarto longe do resto da família. Os diários encontrados na casa eram ditados por Lalit e escritos por sua sobrinha Priyanka. Todos os vizinhos e amigos disseram que era ele quem controlava a família e decidia tudo o que eles faziam. A primeira menção de Bhopal nos diários de Lalit é feita em setembro de 2007, em que as anotações pedem à família para manter sua foto preto e branco à vista para que se lembrassem dele. Foi então que a família se convenceu de que o espírito de seu pai estava se comunicando por meio de Lalit. As instruções dadas tinham que ser seguidas rigorosamente por todos os membros, e qualquer desvio na mesma afetaria a saúde de Lalit e sua esposa. Lalit tinha um histórico de traumas. Quando jovem, sofreu um acidente de bicicleta que causou um ferimento grave em sua cabeça. E anos mais tarde, ficou preso em um depósito em chamas durante um atentado contra a sua vida. E também teve que lidar com a morte do pai.
Profissionais da área de saúde mental entenderam que Lalit passou a sofrer de transtorno de estresse pós-traumático, desencadeado por esses eventos. Com o passar do tempo, ele começou a dizer para os familiares que estava recebendo visitas do seu pai em sonhos, que ele lhe passava orações e conselhos e que teria sido responsável por trazer sua voz de volta. Em 2007, ele começou a afirmar que estava possuído pelo espírito do pai, que estaria tentando falar sobre um investimento que eles deveriam fazer para crescerem financeiramente. Estes conselhos de Lalit, que supostamente vinham de seu pai, conquistaram a confiança de todos, que por 11 anos o obedeciam, com tudo sendo anotado nos diários. No fatídico dia, Lalit convenceu a família a realizar um ritual que consistia em se enforcarem de uma forma que eles ficassem pendurados como galhos de uma árvore chamada figueira de Bengala, vendados, amordaçados e fortemente amarrados. Eles deveriam permanecer assim até que a água de um copo ficasse vermelha, o que levaria de 10 a 15 minutos. E se tudo fosse feito de forma correta, eles sobreviveriam. Com base nas marcas de ligadura, as mortes ocorreram por enforcamento, aproximadamente entre 1 e 1h30 da manhã de domingo. Observando-se as amarrações, Lalit e Tina provavelmente amarraram as mãos e os pés de todos, pois suas próprias amarrações pareciam estar frouxas. Narayan provavelmente foi estrangulada no quarto por Lalit. Não havia sinais de envenenamento ou lesão nos corpos. Durante as investigações, também foram feitos relatórios da autópsia psicológica dos 11 membros da família. Esse tipo de autópsia tenta estudar o estado mental de uma pessoa, analisando registros médicos, entrevistando amigos e familiares e conduzindo pesquisas sobre seu estado mental antes da morte. O laudo afirmou que Lalit encorajou os outros membros da família a seguirem uma série de rituais para, teoricamente, encontrarem um caminho para Deus. Documentos e celulares encontrados na casa também indicavam o interesse de Lalit por espíritos e fantasmas. A polícia também acreditava que ele visitava crematórios com frequência e assistia obsessivamente a programas sobrenaturais na internet. As anotações nos diários explicavam exatamente como a família precisava se enforcar antes de ser salva. Referiam os dias escolhidos como quinta ou domingo. E tudo aconteceu na madrugada de domingo. Os diários também disseram que a família precisava cobrir os olhos e a boca com panos durante o ritual. Também especificava certos rituais a serem realizados por 7 dias consecutivos antes do dia final. Mencionava o horário do ato final entre meia-noite e 1h da manhã. Também dizia que naquele dia a terra tremeria e o céu tremeria, e então o espírito do pai viria resgatá-los. As câmeras da residência e do comércio foram desconectadas por eles, e não haviam imagens de dentro da casa nos dias que antecederam as mortes. Com base nas imagens de câmeras instaladas no bairro, a polícia suspeita que o ritual mencionado nas notas pode ter começado em 26 de junho. Imagens de 28 de junho mostram Lalit trazendo madeira para dentro de casa, e uma câmera instalada na casa do outro lado da rua registrou a atividade entre 22 e 23 horas do sábado, mostrando membros da família trazendo os bancos e os fios. Nenhum estranho foi visto entrando na casa até às 6 horas do domingo. As horas que se seguiram da noite até o amanhecer, período em que as mortes aconteceram, em grande parte
ainda é um mistério. Por fim, as investigações policiais concluíram que as mortes de Burari não foram diretamente um suicídio, mas sim um acidente trágico. Tanto Lalit quanto seus familiares estavam sofrendo de psicose compartilhada e por isso seguiam suas ordens sem oposição. Esse foi o caso misterioso de hoje. Até mais!